A vida não tem sentido objetivo, um propósito. Sendo assim, cabe a nós darmos sentido subjetivo às nossas vidas, escolher a profissão com a qual nos identificamos, o lazer, podemos, entre aspas, gozar a vida. Temos liberdade para isso. Ou não. Dar sentido à nossa vida parece uma versão moderna e, aparentemente racional, do conceito de livre-arbítrio. Humanos são extremamente inteligentes e altamente capacitados para fazer escolhas, diz o senso comum. Porém, por mais inteligentes que sejamos, nossas escolhas são condicionadas por questões evolutivas. Neurotransmissores e hormônios influenciam significativamente nossas escolhas, moldando nossas emoções e impulsos. Embora o córtex pré-frontal seja altamente evoluído e essencial para o planejamento e a tomada de decisões, ele tem limitações, especialmente diante da sobrecarga cognitiva, do estresse e da complexidade das interações do dia a dia. A ideia de que nós damos sentido à nossa própria vida parece libertadora, mas ignora o fato de que nossas escolhas são moldadas por forças muito maiores do que nós mesmos. Neurocientistas argumentam que, na realidade, nossas escolhas são antecipadas pelo cérebro antes mesmo de termos consciência delas. Isso sugere que nossa percepção de livre-arbítrio pode ser exagerada, pois a ação já começou a ser preparada antes que a consciência registre a decisão. Notemos o caso dos homens primitivos, por exemplo, ameaçados pela fome e predadores, devido à cognição pouco sofisticada, não se atentaram para o desgaste energético necessário para manterem a sobrevivência individual e coletiva. Inconscientemente, se lançaram à aventura de perpetuar seus genes, guiados pelos neurotransmissores e pelos instintos. A ação de se preservar já estava, provavelmente, condicionada pelos seus cérebros primitivos, sem a chance de terem um vislumbre existencial. Vivemos em um sistema dissipativo, onde a sociedade constantemente consome e reorganiza indivíduos para manter seu funcionamento. Questões sociais também podem influenciar o sentido da vida. A cultura, o sistema econômico, o gênero, a ideologia, tudo isso limita, antes mesmo de nascermos, quais serão as opções disponíveis para escolhermos nosso sentido de vida. Quer um exemplo prático? Alguém nascido em uma favela e alguém nascido em uma família bilionária não terão as mesmas possibilidades de sentido para suas vidas. O primeiro pode ser levado a enxergar o trabalho duro ou a sobrevivência como propósito, enquanto o segundo pode ver o acúmulo de capital como um objetivo natural. No fim, o sentido da vida não é algo que criamos no vácuo. Ele já nos foi oferecido, condicionado, moldado, e a única real liberdade que temos, talvez, seja perceber tais limitações. E aí, resta decidir: aceitamos o jogo ou tentamos subvertê-lo? A ideia de que damos sentido à nossa própria vida parece libertadora, mas é uma ilusão. Desde o momento em que nascemos, já estamos inseridos em um sistema que molda nossa existência. Biologia, cultura, economia, gênero, tudo isso influencia nosso papel antes mesmo de podermos articular um pensamento. O livre-arbítrio, nessa perspectiva, é apenas arbítrio condicionado. Biologia e cultura, o molde invisível. Nosso código genético não apenas controla aspectos físicos, mas também traça padrões comportamentais. Homens e mulheres, por exemplo, não escolhem nascer assim, mas suas funções sociais e econômicas são influenciadas tanto por suas diferenças biológicas quanto pelo contexto cultural em que estão inseridos. O que significa ser homem ou ser mulher é algo decidido antes mesmo do nascimento de cada indivíduo, e qualquer tentativa de romper essas definições já ocorre dentro dos limites impostos pela própria cultura. Se pegarmos um homem e uma mulher aleatórios, sem contexto social, biológico ou cultural, eles teriam um, entre aspas, propósito? Provavelmente não. O que chamamos de sentido da vida nada mais é do que um papel pré-determinado pelo mundo ao nosso redor. No fim, mesmo quem pensa estar se libertando dessas normas apenas está negociando um novo papel dentro do sistema. Família e filhos.
propósitos de vida ou condicionamento evolutivo e social. Constituir família e ter filhos são frequentemente vistos como um grande propósito de vida, algo que nos dê sentido. Mas até que ponto essa decisão é realmente nossa? O desejo de constituir família, termo derivado do latim, famulus, escravo doméstico, e reproduzir podem ser influenciados por fatores evolutivos, garantindo a perpetuação da espécie, mas também é amplamente moldado por questões culturais, pressão social e até mesmo por carência emocional. Em muitas sociedades, a ideia de que ter filhos dá sentido à existência é tão enraizada que questioná-la parece quase uma heresia. Mas se pararmos para pensar, quantas pessoas realmente refletiram sobre essa escolha, em vez de simplesmente segui-la como um roteiro pré-definido? Há questões evolutivas, instintivas enraizadas que favoreceram o impulso de ter filhos e a reprodução em larga escala de seres humanos. A evolução moldou os humanos para buscar grupos e conexões sociais, pois a vida em grupo aumentava as chances de sobrevivência. Desse modo, aumentar a prole poderia garantir conexões sociais mais duradouras. Indivíduos com forte desejo de reproduzir passaram mais genes adiante ao longo da história, reforçando essa característica na espécie humana. O instinto reprodutivo foi se sofisticando, sendo consolidado culturalmente. A glorificação da continuidade genética e da perpetuação da espécie são a prova cabal disso, pois não é comum alguém ser questionado por se reproduzir. Séculos mais tarde, esse instinto foi e ainda é explorado por discursos natalistas que incentivam a reprodução como um dever social, garantindo um fluxo contínuo de novos trabalhadores e consumidores. Questões ligadas ao afeto e ao cuidado também reforçam entre aspas, o propósito reprodutivo da vida. Hormônios como ocitocina e dopamina reforçam o apego entre pais e filhos, garantindo proteção e cuidado prolongado. Esse vínculo assegura que a prole sobreviva até a fase adulta, aumentando a chance de perpetuação genética. Em muitas culturas, ter filhos sempre foi um símbolo de status e de realização pessoal. A ideia de deixar um legado ou cumprir um papel social, casar, ter filhos, sustentar uma família, é profundamente enraizada e se torna uma, entre aspas, razão para se dar um sentido à vida. Do ponto de vista do sistema produtivo, a reprodução garante um fluxo contínuo de novos trabalhadores e consumidores. Governos e empresas incentivam taxas de natalidade para manter a sustentabilidade da economia, um verdadeiro esquema Ponzi. Políticas de incentivo à natalidade, como benefícios para famílias e bônus fiscais, não são apenas sobre, entre aspas, apoio às famílias, mas também sobre manter o ciclo de produção e consumo ativo. O trabalho, uma escolha ou uma condenação? Se já não bastasse a forma trabalho natural, estudada pela termodinâmica, temos o trabalho humano. O fator de produção-trabalho é um dos maiores exemplos dessa ilusão de escolha. Quem, em uma sociedade onde a cultura do trabalho como forma de atingir prosperidade está consolidada, escolhe trabalhar? A resposta é simples: ninguém. O trabalho não é uma opção, mas uma necessidade imposta por um sistema que determina a sobrevivência e a identidade das pessoas. Um operário chinês e um indígena têm sentidos de vida completamente distintos, mas ambos são apenas engrenagens de sistemas maiores. O primeiro está preso a uma linha de produção industrial que suga sua força de trabalho e o substitui quando ele se torna obsoleto. O segundo não trabalha por dinheiro, mas sim pela sobrevivência de sua comunidade. Mas no fim, ambos cumprem funções determinadas por fatores externos, não por uma escolha pessoal. O trabalho como um sistema dissipativo. Se analisarmos a sociedade sob a ótica da física, percebemos que o trabalho humano funciona como parte de um sistema dissipativo. O sistema absorve energia humana, mão de obra, tempo de vida, criatividade. Essa energia é transformada em bens, serviços e lucro para os detentores dos meios de produção. O indivíduo é desgastado no processo até ser substituído por outro mais produtivo. Seja um operário em uma fábrica ou um executivo de alto escalão, o sistema os usa até o limite da produtividade.
A diferença está apenas na ilusão que cada um compra. O primeiro luta para sobreviver, o segundo se engana com a crença de que não é uma engrenagem descartável. Perguntamos: qual sentido existe, afinal, o subjetivo ou o construído socialmente? O operário chinês, o indígena, o executivo de Wall Street, todos vivem dentro de sistemas diferentes, mas todos cumprem funções que lhes foram atribuídas. Nenhum deles realmente escolheu seu papel. A liberdade de definir o próprio sentido é limitada, pois qualquer sentido que encontramos já foi, de alguma forma, imposto pelo mundo ao nosso redor. Seja pela biologia, pela cultura ou pela economia, todos somos parte de uma engrenagem maior. No fim, a verdadeira questão não é qual o sentido da vida, mas sim se é possível fugir de um sistema que sempre encontra uma nova forma de nos absorver, e se é ético reproduzir meros fatores produtivos de carne para que estes passem sua vida útil reproduzindo riqueza e multiplicando a dissipação de energia. Registra-se o questionamento.